Louvado seja Deus, nosso bom dia para todos vocês, o nosso bom dia para vocês que acompanham pela internet, aí por todo o Brasil, meus irmãos que pertencem ao nosso ministério, aí pela internet, o nosso bom dia a todos. Como estamos de pé, eu vou entrar direto no assunto. É um assunto que há muitos anos, pode dizer, eu queria tratar com a igreja. Às vezes, você abre a sua Bíblia em Apocalipse 7. Às vezes eu não entro muito nessas coisas, apesar de ser bíblica, é muito bom conhecer, porque muitas coisas eu não considero, como diz fundamental, próprio para o arrebatamento. São coisas que nos traz conhecimento, é muito bom, nos traz a fé, mas são coisas que, se você conhece ou não conhece, isto não vai te pôr e nem te tirar do arrebatamento. Então, a prioridade sempre é o sinal, uma vida com Deus, comprometida, ajustada. Entende? Que você tenha a sua lamparina e leve azeite de reserva. Não é certo? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 7. Eu quero falar hoje sobre o papel um comentário sobre os 144 mil israelitas. Você já ouviu muitas vezes, alguém talvez já tocou, você já viu o profeta falando, e aquilo que nós dissermos, eu quero dizer a vocês, tudo que eu creio, tudo que eu aprendi, foi com as mensagens. Eu não tenho nada de mim mesmo, mas eu me escondo atrás das mensagens da Bíblia. E depois destas coisas, vi 4 anjos que... Vamos começar com o verso 3. É isso mesmo? Será que eu não anotei errado? Mas vou começar do início. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, e da tribo de Isacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Então, são 12 tribos, 12 mil de cada tribo,
12 vezes 12 dá o quê? 12 mil vezes 12 mil dá o quê? 144 mil. Agora vamos lá para Apocalipse capítulo 14. Também nós temos um registro a respeito desses 144 mil. Começando com verso 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, representa a igreja, né? Porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Oremos. Pai, viemos à tua casa, abrimos a tua palavra, a lemos, e agora pedimos que o teu Espírito possa abrir em cada coração, possa dar o entendimento, e nós queremos, ó Deus, conhecer para quando formos indagados a respeito da nossa fé, tenhamos uma resposta segura. Pedimos que o Senhor possa ocupar este lugar e falar aos teus filhos, e não só falar daqui para lá, mas abrir o coração de cada um para compreender as Escrituras. Nós queremos lhe agradecer pela mensagem deste tempo final que o Senhor tem nos enviado, ó Deus, e quando os mistérios todos foram revelados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, vamos falar a respeito do papel, quer dizer, desses 144 mil. Quem são eles? Que tipo de trabalho eles desempenharão? O irmão Branham, ele, ao pregar o 7º selo, antes dele entrar na abertura do selo em si, ele tratou deste capítulo 7 de Apocalipse, que fala a respeito desses 144 mil, como também daquela grande multidão que estava diante de Deus. E quem são essa multidão? Então, antes dele, e ele diz que isso está colocado certo, bem entre o capítulo 6 de Apocalipse, o último selo, que é o 6º selo ali, do capítulo 6, e o capítulo 8, verso 1, que é o 7º selo. Então, vemos esses 144 mil ali como aquela multidão salva. Então, quem são eles? Primeiramente, nós vamos dizer assim, eles não são a noiva. Os 144 mil não são a noiva.
Como lemos aqui nas Escrituras, são israelitas, 12 desta tribo, 12 daquela, aquela. Entende? E a noiva, ela já havia ido no rapto. Ela havia ido já no rapto, porque o rapto acontece antes da tribulação, enquanto esses 144.000 são purificados. Entende? Israel, eles são purificados pela tribulação, e junto na tribulação também as virgens nécias. A noiva, ela é o corpo de Cristo. Então vocês vejam que ela não irá passar pela tribulação. Pelo contrário, a noiva ela é formada de todos os eleitos de todas as eras. Por isso são milhões de milhões, desde a primeira era até a última era. É durante o período da graça, em que eles foram chamados. E enquanto esses 144.000, eles são tirados no período da tribulação. No período da tribulação. Então, não são aqueles judeus que morreram em tempos passados. São judeus ortodoxos, tradicionais, e que guardam a palavra de Deus e o testemunho desta palavra. E agora, vocês conhecem os irmãos Testemunha de Jeová? Eles aplicam muito mal, dizendo que os únicos que serão salvos é somente esses 144.000, entende? É os únicos que serão salvos. E atribui como se fosse a noiva, entende? De todos os tempos, quer dizer, não teria mais do que 144.000 membros na noiva. Bem, isso é o que eles ensinam, mas vamos ver o que diz o profeta sobre isto aqui. Veja aqui, vocês... Ele diz, agora tenho muitos ótimos amigos, Testemunha de Jeová, sentados aqui. Talvez algum deles ainda sejam Testemunha de Jeová, mas eles sempre aplicaram o senhor Russell, que é o fundador dessa denominação, aplicou estes 144.000 como sendo a noiva sobrenatural de Cristo. Está vendo? Eles, não é. Não tem nada a ver com a era da igreja de modo nenhum. Eles são absolutamente Israel. São israelitas, né? Isso, 7º selo, eu estou lendo, parágrafo agora, 108. Agora, para vocês, meus amigos, Testemunha de Jeová, entenda agora que estes 144.000 não tem nada a ver com a noiva. Não há nem um pouco de escritura para sustentar isso. Não, Senhor, eles não são. Eles são judeus. Judeus devido à tribo de Judá. Israel hoje é chamado os judeus devido à tribo de Judá. Mas ali no meio deles, dos judeus, estão todas as tribos de Israel. Eles mesmos não sabem a que tribo eles pertencem. Seus registros foram destruídos nas guerras, mas Deus sabe quem é quem.
quem é desta ou daquela tribo. Eles são judeus, os eleitos que são chamados a sair durante o tempo dos últimos 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Eles são chamados o remanescente. O remanescente. Paulo nos diz o seguinte, que mesmo que Israel seja como a areia do mar, em números, só o remanescente é que será salvo. Mas isto não quer dizer que só eles é que ouvirão a voz dos 2 mensageiros, Moisés e Elias. Israel ouvirá, mas entre o povo de Israel, temos este grupo que foram predestinados, da mesma maneira que a noiva foi predestinada. Eleita, né? E eles saíram justamente, quando é que eles saem? No final da 70ª semana, das 70 semanas. Vocês lembram bem que a última semana de Daniel, a última semana, elas dividiu no meio. E a metade de uma semana é quantos dias? 3,5. Os 3 primeiros anos e meio foi o ministério de Jesus Cristo. E as Escrituras, então, diz que ele faria um pacto com muitos, quer dizer, era a chance dos gentios. Mas Deus volta a lidar com Israel nos últimos 3 anos e meio das 70 semanas, por isso que o profeta aqui nos diz, eles são chamados nesses últimos 3 anos e meio das 70 semanas. Até aqui você está compreendendo, né? E entre esses 2 metades da última semana, é onde nós temos as eras da igreja, a chamada da noiva. E Deus, ele não trabalha com 2 povos ao mesmo tempo, com Israel e com os gentios. Vocês observem, para ele vir e trabalhar conosco, o próprio Deus teve que deixar Israel, cegá-los, entende? Para que o evangelho viesse a nós. Porque se Israel houvera conhecido que Jesus é o Cristo, tudo já teria terminado, vamos dizer assim, nós não teríamos nenhuma chance. Por isso, a figueira foi quebrada, seu galho, e ali foi enxertado o jambuzeiro, que é uma figueira brava. E se a queda de Israel é a glória, a salvação dos gentios, pensa vocês a restauração de Israel, quando o galho original for trazido de volta. Vocês se compreenderão, ou deva melhor compreender Israel, o papel de Israel, porque com os gentios Deus não marcou tempo, mas com Israel Deus tem seu tempo de trabalhar. Por isso, diz o profeta, ele é o nosso relógio. Você quer saber as horas? Olhe o relógio. Você quer saber o dia? Olhe no calendário. Olhe para Israel e assim vamos ver o tempo em que estamos vivendo. A figueira brotou e ali está ela, nas Nações Unidas, com a sua bandeira, a bandeira de 6 pontas, a bandeira mais antiga do mundo, a bandeira de Davi, e com suas moedas e embaixadas, a figueira brotou. E Jesus disse que não passaria o tempo daqueles que visse a figueira brotar sem que todas estas coisas aconteçam.
E esses 144.000 que surge no período da tribulação, através da mensagem de Moisés e Elias. Isso, a tribulação, ela é chamada de o tempo de angústia para Jacó. Vocês podem ler isso em Daniel, capítulo 12, só anote. Verso 1 nos diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então Israel passará por esse tempo de angústia, que é a tribulação. São dias como nunca houve. E a igreja, as virgens nécias, também passarão por este tempo. E esses mensageiros, esses irmãos, esses israelitas, melhor falando, eles ouvirão a mensagem que virá por Moisés e Elias. Moisés e Elias não podem vir enquanto não acontecer o rapto da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, então virá Moisés e Elias. Vocês podem ver, Moisés, diz a Bíblia, ele morreu, Deus o enterrou, da mesma forma como Lázaro, e Deus o trouxe, né? Elias nem sequer morreu, se foi embora no carro de fogo. E eles terão que morrer como qualquer mortal. Então, eles terão que vir. Apocalipse, capítulo 11. Nós vemos ali, Apocalipse, capítulo 11. Deixa eu ler para vocês. E Israel, esses dois profetas, que são as trombetas, eles levarão o evangelho para Israel. E o israelita, ele simplesmente crê nos seus profetas. Tem havido muito esforço para converter os israelitas, judeus, mas eles são ensinados a crerem somente nos seus profetas. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, veja que eles são ensinados a crer só em seus profetas. Apocalipse, capítulo 11, nós vemos sobre Moisés e Elias. Eu estou ainda não entrei bem na linha aqui, né? A partir do verso 3. Do capítulo 11. Vamos ler. Deixa que eu leio aqui, vocês acompanham. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que é 3 anos e meio, pelo calendário judaico, que é 30 dias cada mês, então 360 dias o ano. E darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Não é fogo mesmo, é a palavra de Deus.
É o juízo que sai. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia. Quem fez isso? Elias. Fechou os céus nos dias de Acabe, né? E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem trouxe as pragas sobre o Egito? Então, Moisés e Elias. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aonde foi que Jesus foi crucificado? Jerusalém, não foi? E homem de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. Eles subiram, né? E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então nós vemos, irmãos, eu vou explicar, eu tenho que voltar, não adianta eu querer apurar. Quando a porta da graça se fechar, quando a noiva for arrebatada, então Deus volta para Israel, porque Deus o cegou para que não visse a verdade, não visse a Cristo. Então, a Deus se volta através de quem? Esses 2 profetas, que nos é falado também, como as 2 oliveiras no livro de Zacarias, né? No livro de Zacarias. E esses 2 profetas, eles mostrarão que Jesus é o Cristo. Não adianta você dizer lá para eles que Jesus é o Cristo. Eles vão te dizer assim, então, se é, quando vier nosso profeta, nossos 2 profetas, eles nos dirão. Agora, esses 144.000, eles são tirados nesse período de tribulação. Nesse período de tribulação, vocês já estão vendo atualmente, Roma e os judeus, cada dia se aproximando e falando sobre seus negócios. Por quê? Os judeus têm os negócios do mundo, o bônus, o crédito, as grandes instituições financeiras do mundo, é quase tudo controlado por judeus, o mundo de joias.
Então ele sabe negociar. E Roma tem o ouro. E as Escrituras nos mostram que eles farão um pacto. Um pacto. E é justamente quando se faz este pacto, é o que está em andamento, essa coisa aí, é que Israel, que aparecerá, a noiva é tomada, e então Israel, aparecerá em Israel esses dois homens. Muita gente diz, eu preciso da televisão para me ver lá, quando aparecer. Se você vê eles aparecer, vê essa notícia, porque você já ficou fora do arrebatamento. Tá bom? Entenda. A plenitude dos gentios, plenitude é salvação. A plenitude, ela termina justamente com o arrebatamento. Agora, o tempo dos gentios é política. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se cumpra. É desde Nabucodonosor, a cabeça de ouro, até, entende, que Israel seja restaurado. Entende? O tempo dos gentios é isto. E ninguém pode dizer que o tempo do gentio já se cumpriu, porque ele quer dizer, eu faria uma pergunta, quer dizer que o tempo dos gentios, a plenitude dos gentios, ele ultrapassa o tempo dos gentios? Não. A plenitude é salvação, o tempo é política. Isso não terminou. Entende? A pedra ainda não bateu no pé daquela estátua. Ainda não esmiuçou os reinos deste mundo, mas Cristo está vindo e ele fará isto, e essa pedra se tornará uma grande montanha, um grande reino, que é chamado o reino judaico, o reino israelita, durante o milênio. Agora, esses 144 mil, eles também estão tipificados ali em Benjamim, na história. Lembra vocês quando José foi vendido ao Egito, esteve na casa de Potifar, foi para a prisão, dali saiu, passou a ser ministro de Faraó e governador do Egito, e foi no tempo de fome. Depois da fartura veio 7 anos de fome, e começando os 7 anos, não só os egípcios, mas pessoas das terras vizinhas vinham comprar comida. E José supervisionava tudo isto. Até que Jacó disse para os seus filhos, o que vocês estão olhando? Vão morrer de fome todo mundo? Se ouve que lá no Egito tem comida, vão lá. Vocês verão isso lá em Gênesis capítulo 42 em diante. Leve o dinheiro, leve algumas coisas, vão. E os 10 irmãos de José foram. Benjamim não foi. Benjamim havia nascido quando José já tinha sido vendido. E Benjamim é filho de Raquel, a esposa de Jacó, irmão de pai e mãe de José. É o único. Então, veja que Benjamim, ele não foi, mas foram os 10. José conheceu eles, mas eles não reconheceram José. José falou com eles através da intérprete, apesar de José saber o que é que eles falavam, mas José não se deu a conhecer. É a mesma coisa hoje. Deus ainda não se deu a conhecer a Israel. O que fez José quando ele viu seus irmãos? Vocês vejam que ele usou certos estratagemas, buscou informações.
Quem são vocês? Ah, somos de tal lugar. Vocês têm pai? Sim, temos um pai, tal, da sua velhice. E eles falaram um pouco mais, né? E temos um irmão mais novo que não pôde vir, que não veio. Ele é a alma do velho. Tá bem. E José fez aquela coisa lá, estratagema, para pegar eles no pulo, pôs a taça de ouro, o dinheiro deles de volta do saco e fez eles prometer que traria o menino. E para isso José prendeu um deles. Prendeu. Não é que prendeu, o homem ficou no bom e do melhor. E então chegou o tempo de aperto. Eles, de novo, tinham que comprar mais comida. Entende? Vocês vejam que há uma fome. E nisso, uma fome espiritual. E nisso, eles foram de volta, mas levando Benjamim. E quando José viu Benjamim, seu coração enterneceu, ficou mole, né? Se quebrantou. Mas José não deu a conhecer a eles. Em um certo momento, quando José fez aquela tramóia de novo, né? Pôs o cálice dele dentro do saco de comida de Benjamim, e esse teria que ser preso e ficar no Egito. Pronto. Rúben havia prometido que matasse os filhos dele, que ele traria Benjamim de volta, se não trouxesse, poderia matar os seus filhos, ou isso. E os rapazes não foram embora, voltaram e foram chorar aos pés de José. E José já estava segurando as lágrimas, né? Num dado instante, José só fez assim, ó. Mandou todos os seus servos, entende? Saísse da sua presença, todo mundo. Mas José havia casado com uma gentílica, uma egípcia. E olha o tipo, José é um tipo perfeito de Cristo. Cristo, ele adquiriu uma noiva gentílica. E aonde estava ela naquela hora que José se deu a conhecer? Estava no palácio. É que Cristo arrebata a sua igreja, vão à glória, depois ele vem para se dar a conhecer. Então vejamos que, dali um instante, José disse, falou na língua deles, eu sou José. Eles se espantaram, nem sabiam o que dizer. Vocês me venderam, mas era um propósito de Deus para conservar vossas vidas. Quer dizer, tudo, irmãos, é um plano de Deus. Você tem que saber que nada está fora do controle divino. Entende? Nada, tudo está dentro do controle divino. E logo mais podemos ver que trouxeram Jacó com toda a família. Vieram morar no Egito. Mas quando José, ele viu Benjamim, vemos que eles colocaram a refeição, José deu mais presente para Benjamim, entende? José deu os melhores iguarias para Benjamim, que Benjamim é o tipo dos 144 mil. Entende? Os 144 mil tipificados em Benjamim. Assim, irmãos, nós vemos que estes 144 mil, vocês perguntam, qual papel que eles desempenharão? Que eles desempenharão. Vocês sabem que durante o milênio será erguido o templo chamado o Santo dos Santos,
é o templo milenial. Esses 144 mil, eles são os eunucos do templo, como também eles são a escolta de Cristo. E eles estarão com a noiva, não que eles pertençam, mas a escolta. Agora eu vou entrar no assunto que você pode perguntar, irmão Febrônio. A Bíblia nos fala em Apocalipse 7 sobre os 144 mil e logo nos mostra ali no Monte Sião, Apocalipse capítulo 14. Eles são mortos durante a tribulação, mas aqui estão eles vivos no capítulo 14. Quando é que houve a ressurreição deles? Porque somos ensinados que haverá ressurreição dos crentes, da noiva, daqueles que morreram. E o restante dos mortos não reviverão até que passasse 1000 anos. E como apareceu esses 144 mil? Irmãos, só podemos deduzir uma coisa, que eles foram martirizados, como diz a Bíblia, mas eles devem ressuscitar, se levantar, junto com seus 2 mensageiros. Eu quero que você entenda que as Escrituras, ela não vai lhe dar resposta para tudo. Você não vai ter resposta para tudo. Nem mesmo sobre milênio e tantas coisas que acontecem, você não vai encontrar, ela não dá todas as peças, mas ela diz isso aqui, ó, e você deve crer e simplesmente seguir adiante. Então, são peças que Deus não deixou, porque talvez não seja necessária sabermos. Mas aquilo que a gente precisa saber, realmente está aí. Entende? Está por aí. E Deus, ele não trabalha, como eu disse, com os 2 povos ao mesmo tempo, Israel e judeu. Podemos ver que Deus, então, ele se volta para Israel, no tempo de angústia de Israel, e Apocalipse 19 se cumpre justamente depois, Jesus no cavalo branco, né? É no final da tribulação. Muita gente confunde aquilo como se fosse lá no final do milênio, na batalha de Gog e Magog. Mas não, essa batalha do Armagedon, no final dessa batalha, Jesus interfere, entende? Nessa batalha, e ele vem para inaugurar o milênio. Para inaugurar o milênio. O mundo, sua ordem foi desarranjado durante a grande tribulação. E Jesus vem para trazer o milênio. Então é onde, como aquele irmão fez a pergunta para Jesus: Senhor, será neste tempo que irás restaurar o reino de Israel? Os judeus esperam essa restauração, que Deus colocou eles como cabeça e não como cauda das nações. Mas desde Nabucodonosor, nunca mais Israel teve uma identidade 100% israelita como agora. E mesmo agora ainda está debaixo das grandes potências, como a América e assim por diante. Porque o destino dos pequenos países é administrado pelas potências, os grandes. E
E nós vemos assim, irmãos, que Israel será restaurado para quê? Para o governo milenial. Para o governo milenial. O diabo será preso no final da tribulação de tudo, e não haverá mais essas guerras, esses problemas. Por quê? Você diz, o mundo está assim, por isso, as pessoas... Na verdade, não é as pessoas. Eu penso que as pessoas em si são boas. O problema é o espírito que está atrás da pessoa, controlando, manivelando, dirigindo elas. Mas o diabo será preso, será tirado de cena. E o milênio é um tempo contado. Lembre-se bem, o milênio não é a eternidade. Já tratamos disso aqui, na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terrenal. E você deve saber que nem mesmo aquela nova cidade, a Jerusalém, não é para o milênio. Aquilo é para depois do milênio, quando Deus trouxer o novo céus e a nova terra, então ela virá e encaixará cada casa, cada coisa no seu devido lugar ali sobre aquela montanha. Agora, Israel, eles foram cegados, nós vemos isto no 5º selo, por causa de nós. Eles foram cegados. Por isso que nós encontramos no 5º selo, o profeta, isso foi aberto por Deus através do profeta, e no 5º selo nós encontramos isso aqui, deixa eu ler o 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamava com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, nós vemos essas almas debaixo do altar. Entende? Foi porque Deus cegou Israel para que não visse a luz, por isso eles morreram. Foram perseguidos em todos os tempos, católicos, todo mundo perseguiu eles. Mataram. Hitler matou 6 milhões deles. Muita gente pensava, muitos de nós pensávamos, vocês também, que essas almas debaixo do altar eram os antigos santos, cristãos que haviam morrido. Mas não. Eles são israelitas que morreram, como diz, por amor de quê? Da palavra e do testemunho. Olha a diferença com o cristão. O cristão, ele morre por amor à palavra e o testemunho de Jesus Cristo. Mas estes aqui, só por amor à palavra e o testemunho da palavra. Vocês observam que eles não são cristãos? No 5º selo, essas almas debaixo do altar, são esses israelitas. O cristão, ele não pede vingança. O Estevão, quando estava sendo apedrejado, Senhor, não lhes impute esse pecado. Enquanto eles aqui gritam por vingança. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra?
Olha bem, e a eles foram dadas vestes brancas. O cristão, ele não vai receber, ele já tem. Representa a justiça de Cristo. Mas o cristão já tem, enquanto eles receberão. E foi ordenado a eles o quê? E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E esses 144.000 terão que ser mortos serão mortos pela besta durante a grande perseguição. Então, irmãos, nós vemos que quando Deus vier tratar com Israel, vocês podem ver, a noiva está lá no palácio e Jesus vem e eles dirão: que feridas são estas nas tuas mãos? E lhes dirá: são as feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. Aí eles reconhecerão que eles mataram Cristo e vão chorar amargamente como se chora pelo Filho único. E o quê? Cada casa à parte. Será o dia de lamentação. E, na verdade, Israel, quando ele reconhecer que Jesus é o Cristo, ali é onde se forma a nação perante os olhos de Deus. Que a nação formada perante os olhos de Deus não foi em 1948, não. Ali, formada diante dos homens. Mas quando Israel passar pela purificação, por isso Isaías, no seu último capítulo, acho que é 65, diz: poderá nascer uma nação em um só dia? Será quando Israel tornar-se-á a cabeça das nações. Agora, vamos entrar aqui em um ponto que quando as Escrituras nos diz 12 desta tribo, 12 da outra, 12 da outra, você olhando com cuidado, você vai ver que falta 2 tribos. Que foi a tribo de Efraim e a tribo de Dan. E no lugar delas, temos foi colocada a tribo de Levi e a de José. Por isso que fala José, 12.000 de José, 12.000 de Levi. Enquanto não nos fala da tribo de Efraim e Dan. E eles, por que eles não aparecem na contagem dos 144.000? Irmão Branham, ele explica muito bem claro isso na mensagem de Sardes. Entende? A mensagem de Sardes, a partir da página 140, por aí. Por causa que no livro de Deuteronômio, capítulo 29, e versos 16 ao 20, está escrito: se uma pessoa, homem, mulher, família ou tribo, fosse atrás da idolatria, seriam cortados. E Deus não esquece de suas promessas, seja elas boas ou seja elas más. Deus não se esquece. Pode-se ver que lá no milênio, lá nesse grupo especial, essas 2 tribos foram cortadas. Por quê? Jeroboão, quando dividiu Israel nos dias de Salomão, logo após Salomão, para que o povo não fosse a Jerusalém,
Jeroboão colocou uns ídolo em Dan e o outro lá em Efraim. E diz que vocês não têm que ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. É aqui, agora. Esses são os teus deuses, Israel. Israel nunca se apartou daquela idolatria. Por isso que no livro de Oséias, capítulo 14, o próprio Deus diz: Efraim está entregue à idolatria, deixa-o. Quer dizer, deixa para lá. Quer? Devido a essa idolatria, foi por isso que essas duas tribos foram cortadas. Mas no milênio, eles foram cortados do quê? Daquele grupo especial. Mas para o milênio, nós vemos no livro de Ezequiel, que é um livro que fala dessa restauração, nós vemos elas como diz, de volta ao seu lugar. A tribo de Efraim e Dan. Você vai ver isto lá em Ezequiel capítulo 48, do verso 1 ao 8, do verso 22 ao 29. Então, irmãos, nós temos aí os 144 mil. Repetindo, não são israelitas, judeus, aliás, não são gentios, não é a noiva, pelo contrário, é tipificado em Benjamim e é a guarda de honra de Cristo, a sua escolta, para a noiva também, são os guardiões do templo milenial, são aqueles judeus ortodoxos. Se você vai em Jerusalém, você vai ver esses judeus ali, os ortodoxos. Eles são estritamente pela lei. Veste de preto, com seu chapéu, com suas coisas aqui, seu cabelo engraçado. Estão lá, lendo e se balançando o tempo todo, orando e se balançando. Não sei por que balança, né? Mas estão lá. E o guia nos disse, o Estado tem que sustentar eles. Mas, por outro lado, espiritualmente, eles que estão sustentando o Estado. Eu fui bater foto de um deles que estava tocando o violão. Eles não param. Eles não param. Eles são rígido mesmo. É aquele judeu tradicional. E eles estão lá. Estão por lá. Orando, e a vida deles é orar e ler, e assim por diante. Eu não sei quantos deles são, mas tem muita capa preta lá, viu? Tem muita gente. Então, eles estão ali. E esses 144 mil, então vocês compreendem agora que eles não é a noiva, igual os testemunhos de Jeová alega, que só tem 144 mil salvos, quando o número deles passa de milhões. Não sei. Um dia eu perguntei, como é que vocês pensam que pode uma pessoa, como é que entra nos 144 mil? Uma vez eu perguntei a um chefe deles. Falei, você tem que ter uma certeza mesmo de Deus. Eu falei, quantos tem no Brasil? Isso faz muitos anos. Ele disse, só tem 2, que faz parte dos 144 mil. Eu falei, mas engraçado, você é um covarde, né? Porque se eu fosse um cristão, eu seria um cristão que, se eu fosse um de vocês, eu teria que pertencer a eles lá também. Tem uma... Mas, e isso aí no transcorrer
desde o início até hoje. É uma doutrina que não se fecha, não tem base bíblica. Não são gentios, você vê onde lemos 12 de Judá, 12 de Rubi, 12 de Gade, 12 de Benjamim, 12 de Asser, 12 de Zebulon. Não diz ali 12 do Brasil, 12 mil da América, 12 mil da Rússia. Não. São estritamente israelitas. Então, não tem base bíblica para supor que é a noiva sobrenatural de Cristo. E assim nós vemos, irmãos, eu tenho um tempinho ainda, eu sei que parece que eu me amarro muito com anotações, né? Nós vemos no capítulo 7 de Apocalipse, e se vocês querem ler sobre esses 144 mil, o irmão Branham, ele comenta, no 7º selo, a partir do parágrafo 81, ele comenta, ele vai até o parágrafo 227. O profeta, ele comenta, entende? Eu até pensava de ler para vocês estas coisas, mas no 7º selo o profeta explica isto. Antes de entrar realmente no conteúdo do 7º selo, que é aquela meia hora de silêncio. Entende? Uma coisa eu posso garantir a vocês, o 7º selo é como diz o irmão Branham, é a vinda de Cristo. Agora você pergunta, qual delas? Para nós, é para o arrebatamento. Mas o 7º selo, ele sobrepuja. É o fim da tribulação também, é a vinda de Cristo para inaugurar o reino milenial. Quer dizer, há um leque de muitas coisas. O 7º selo não é uma pessoa, quer dizer, um homem, William Branham. Isso é idolatria. Não, o 7º selo, quando você vê alguém dizendo, abertura do 7º selo. O que é a abertura do 7º selo? Endeusar um homem? Graças a Deus eu já fui liberto desse espírito católico. Entende? Mas, antes do profeta entrar no teor do 7º selo, ele fala sobre isto aqui, dos 144 mil, como também sobre a visão dos mártires na glória. Depois, até vou deixar ele ler. Depois, parágrafo 135. Agora observe, depois destas coisas. Agora aqui vem outro grupo. Agora a noiva partiu. Sabemos disso. Mas observe este grupo surgir. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 7, a partir do verso... Que número é? Verso 8, 9, é? A partir do verso 9. Se quiser pôr na tela, pode pôr. Dali para frente. De todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro.
E todas as nações estavam ao redor do trono e do ancião e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvores, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos, eu estou lendo o irmão Brana agora. Agora ele está diante dos anciãos aqui, como nós o vimos no decorrer de todos os selos. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão... Agora, João, sendo judeu, reconheceu seu próprio povo. Ele os viu em forma tribal. Está certo? Ele reconheceu e chamou cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica um tanto confuso, e o ancião sabe disto, de modo que diz: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? João respondendo agora: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. João não os conhecia, veja, toda tribo, língua e nação. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação. Em outras palavras, a grande tribulação. Está falando sobre as virgens nécias, né? Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso que as virgens nécias, elas têm que entrar na tribulação já salvas. Já salvas. Há muitas pessoas que confundem sobre as virgens nécias, aqueles justos que estarão com Cristo naquele dia, lá no final. Confundem porque não vê que são vários tipos de grupos que compõem ela. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve dia e noite no seu templo. Aquele que estava sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Agora diz o profeta assim: e então vemos a igreja purificada. Essa multidão é a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada pela tribulação. Nós estudamos isso aqui domingo passado, não foi? Sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. A parábola que Jesus fez. Veja, surgindo aqui grande número de corações realmente sinceros que vêm da grande tribulação. Não a igreja, a noiva, né? Ela se foi a noiva. Lá está a igreja. Então, irmãos, vocês têm um estudo completo sobre Apocalipse capítulo 1 até o 3, que é as eras da igreja. Depois temos os livros, as revelações sobre o capítulo 4, capítulo 5. Entende? Coisa que aconteceu lá do outro lado.
Depois nós temos o sexto, que é os 6 primeiros selos. E temos o sétimo, que é os 144 mil e a igreja, que passa pela tribulação. E aí em diante, vocês podem ver, começa o sétimo, a meia hora de silêncio. E qualquer dia eu quero trazer aquilo que o profeta realmente fala, o que é o sétimo selo. Entende? E a gente vai até onde vai o profeta. E o irmão Branham, eu estava lendo ele dizendo o seguinte: que você diga o que está ali, porque isso veio diretamente de Deus. Mesmo que você não entenda, não acrescente nada, não tire nada. Porque um dia você vai ver que isto está certo, que veio de Deus. Então nós não temos que, de forma alguma, pôr palavras na boca do profeta para atender às nossas conveniências ou à conveniência de quem quer que seja. Amém? Então eu sei que fomos um tanto solavanco para falar, mas essa é uma matéria que eu gosto. Eu realmente gosto muito destas coisas, e de explicar isso, mas como eu disse no início, são coisas que, se você sabe, amém, é bom saber. Mas se você não sabe, isso não vai te tirar do arrebatamento. Agora, se você não tem o Espírito Santo, aí te tira. E para ter o Espírito Santo, é como diz o profeta, obediência a toda palavra te dá direito de receber o Espírito Santo. Então, por isso que nós ficamos sempre aqui com o velho arroz e feijão, feijão e arroz. Entende? Vamos seguindo adiante, buscando cada dia uma vida mais em comunhão com Deus. Então, nós queremos saudar a todos que estão aí na internet. Há muitos que não mandou, né? Mas Renieres Valtela, da Espanha, que Deus te abençoe, irmão. Samuel Ricardo, do Rio de Janeiro. Emílio de Andrade, Lagoa Santa, Minas Gerais. Fátima Prates, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais. Manoso Silva, da Rússia. José Maguerotti, de Indaial, Santa Catarina. Herodina Silva, Porto Belo. Sara Costa Silva, Vitória. Jefferson Souza, Niterói. Valcir Borges, Voaci Borges, Vacaria. Patrícia Barros, Caxias do Sul. Eunice Padilha da Costa, Nova Prata. Joderci, Cruzeiro do Sul, Acre. Garanto que o irmão Anildo está lá. Ezequiel, lá da Gama, e também Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Lucas Ribeiro, Sintra, lá de Portugal. Bem, isso sem falar da nossa gente aqui, sem falar da Bahia dos Baianos lá, né? O Vanderlei, todo mundo está na frente, né? Assistindo. E algumas congregações nossas, irmãos por todos lados. Que desejamos a vocês, Deus vos abençoe. Então fica, irmãos, esse rápido comentário a respeito dos 144 mil. Agora, muitas coisas se podem ser ditas e aprofundar, mas às vezes pode se confundir também. Muitos de vocês podem ficar confusos, porque uma coisa está ligada a outra, e para pegar o quadro todo é impossível, em uma reunião só, falar de tudo. Mas nós estamos bem cientes daquilo que estamos falando.
E o que eu gosto é isso. É fazer essa trilha, como disse uma vez o irmão Wilme aqui, no vosso entendimento. Quer dizer, fazer a picada, para que quando você lê as mensagens, lê a sua Bíblia, você vai dizer, é mesmo, é isso aqui. Ó. Antes de se fazer uma estrada, antes de se fazer qualquer coisa, na mata a gente faz a picada, né? E você se dirige pela picada. Então, essa picada, essa trilha em vosso entendimento, para que vocês possam ver esta verdade quando vocês estiverem lendo a palavra, lendo as literaturas. E uma coisa é, eu não disse tudo, mas tudo que eu disse, o profeta disse. Mas tudo que eu disse, o profeta nos fala nisso. Então, que Deus os abençoe, um bom dia para vocês e à tarde estejamos aqui para o nosso culto da tarde. Fiquemos de pé. Nós temos aqui os pedidos de oração, Magna, Regina. Só vou ler os que pedem oração, né? O Rafael Grandso, Iracema Oliveira, Michele, Jairo Leal, Maria, lá do Cariacica, Espírito Santo, né? Maria Domingues de Moraes, Erondina Silva, Sara Costa Silva, Rosilda Barbosa, lá do Pernambuco, Olinda, Lucleia dos Santos. São pessoas que pedem oração. Uns por sua família, a maioria pela família. Entende? A maioria pela família. Outros, aqui tem um que é por causa por uma pessoa que está com câncer, outra por si mesmo, e família, e pelas pessoas que estão afastadas. Bem, problemas não deixa de haver, né? Levante vossas mãos. Senhor, nós queremos encerrar esta reunião, trazendo adiante de Ti, colocando em Tuas mãos estes pedidos de oração, Senhor, que são diversos. Pessoas pedem por si, seus queridos, seus amigos. E eu peço, junto com esta igreja, que o Senhor responda à necessidade de cada um. Também, ó Deus, essas mãos levantadas pela audiência, dizendo, eu tenho as minhas necessidades. Pai, que o Senhor tome em Tuas mãos também. E aqui está esse papel com vários nomes de irmãos, ó Deus, desde a Rússia e Portugal e outras partes, pessoas por todo esse país que acompanham, ó Deus, centenas e centenas, mas eu peço que o Senhor agora os abençoe, que os fortaleça a vida espiritual, que o Senhor aqueça essas almas e que o Senhor as dirija e as proteja e possa dar a elas aquilo que elas necessitam. Deus, agora leve o teu povo em paz, dando-lhes um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.